Então vamos lá, né? Formas de comunicação, registro do conhecimento, a institucionalização do conhecimento, a oralidade e escrita, a formas primitivas de comunicação, escrita alfabéticas, dos copistas aos impressores, o aparecimento da imprensa e sua importância no mundo moderno, o surgimento das bibliotecas. Oralidade e escrita. Oralidade e escrita. Alguns imaginam que escrever é simplesmente transpor para o papel, sobre a forma de letras, os enunciados da fala. Essa ideia se apoia no fato de que a base do sistema de escrita que utilizamos é alfabética. Usamos sinais gráficos, letras, para representar unidades de som menores do que as sílabas, fonemas. Esse procedimento permite representar a escrita qualquer palavra da língua, mesmo que inventamos. Formas primitivas de comunicação. Formas primitivas de comunicação, naquela época, os agrupamentos humanos começavam a crescer mais e mais, e com tanta gente nas vidas, foi preciso organizar a sociedade. Só a palavra falada já não era suficiente, então o homem inventou a escrita. Formas primitivas de comunicação. Os primeiros símbolos escritos são, pois, de contas agrícolas, estabelecendo uma espécie de contabilidade do tempo. No início, os contadores traçavam as inscrições e utilizavam placas de barro sobre as quais desenhavam objetos e seres que desejavam representar. Com a ajuda de cálamos talhados obliquadamente, formando espécies de cunha. Daí chamada a escrita cuneiforme. George. Nem todas as sociedades letradas desenvolveram sistemas alfabéticos de escrita. A China utiliza-se de símbolos simbólicos chamados de ideogramas, que representam ideias. Esse sistema é necessário uma grande quantidade de caracteres para a produção de textos básicos. Estima-se que um chinês faça uso corrente de cerca de 8.000 caracteres. Aqui tem uma linha, formas de comunicação, escrita tem que aumentar. Cura o meu coração. Aqui, oralidade. Os primeiros homídeos datavam de 5 milhões de anos. O homem permaneceu quase tão primitivo como a pré-história, até pelo menos 10.000 anos atrás. O agrupamento de humanos começava a crescer e foi preciso organizar a sociedade. Apenas a palavra falada não era suficiente e o homem inventou a escrita. A escrita pictográfica, imagens figurativas simbolizando palavras, imagens que representavam objetos ou ações, exemplo, pinturas, rupestres, registros iniciais da Mesopotâmia. Escrita cuneiforme. Forma de escrita mais antiga encontrada, plaquetas de barro de Uruk, de 4.000 a.C., escrita cuneiforme dos Sumérios, feita com uma cunha em diferentes formas, eram pressionadas sobre o barro mole. 3 escritas egípcia, escrita ideográfica, usada pelos orientais na China, que usavam símbolos que representam as ideias, associações de 2 ideias que produzem uma terceira. Escrita hierográfica, usada pelos nobres escribas religiosos, significava gravar textos sagrados, pintados em papiro ou gravadas no relevo, em materiais duros, mole barro, 1500 a.C., hieros sagrados, grifos entalhados. Escrita hierárquica, mais usada pelos religiosos,
1300 a.C. tinha desenhos mais simples e alguns caracteres fonéticos. Escrita demolítica, demolótica, né? De 400 a 100 a.C., escrita mais popular, mais fonética e de desenho mais simples, uso generalizado. Escritas alfabéticas. A escrita alfabética, segundo sei lá quem, destacando-se entre as formas primitivas de escrita, o alfabeto utilizando, na atualidade, observa-se três etapas essenciais: a escrita sintética, as escritas analíticas e escritas fonéticas. Um grupo de sinais que buscam representar frases ou ideias delas contidas evolui para a representação da palavra, registrada como as antigas escritas da Suméria, egípcia e canaesa, e escrita de notação de cada consoante de um sinal distinto. Escrita alfabética. A escrita alfabética fonética é que busca a notação de cada consoante de um sinal distinto que produz o primeiro alfabético consonantal, desenvolvendo pelos fenícios, que serviu de base para muitos sistemas de escritas modernos. É mesmo? Escrita alfabética. Dois novos alfabetos apresentam e servirão para redigir o Antigo Testamento aramaico e hebraico. A origem do alfabeto árabe é obscura, uma única escrita consonântica ainda em uso. O alfabeto grego foi o intermédio ocidental entre os semióticos e o latino. A ideia das vogais. A escrita corolígia do século IX inicia-se pela história a escrita latina medieval e nos introduz a história gráfica mais recente. Dos copistas aos impressores. Desde o século IX ao século X, toda a abadia e todo o monastério possuía escritório, um lugar onde eram copiados, decorados, encadernados os manuscritos, embora executassem certos trabalhos em pé. Cada copista dispunha de um assento e de uma escrivaninha. Escrevia-se com auxílio de uma pena de ganso, telhado simetricamente, calígrafos, iluminadores, miniaturistas tornavam-se artistas em seus trabalhos, obras-primas. Os melhores calígrafos executavam trabalhos sofisticados encomendados pela nobreza e clero. A decoração era de obra de especialistas, miniaturistas e iluminadores que executavam não somente as letras capitulares em folhas de ouro que abriam cada capítulo, mas também desenhos de flores, personagens e paisagens de cores vivas e de miniaturas que ilustravam os mais belos desses livros. Dos copistas aos impressores, alta demanda, circularização da escrita. A circularização da escrita proporciona o aparecimento de novos artesãos. Em fim do século XVII, os escribas e leigos vão se organizar em ofícios e associação que passam a redigir documentos oficiais da nova burguesia comercial e compor livros. Alta demanda, a demanda é o tamanho dos artesãos e mal que consegue dar conta, produção. Para fazer face a tal demanda, oficiais escribas se multiplicaram e produziram diversificava. Tipos de materiais são encontrados manuais de toda espécie, exemplo, culinária, educação, medicina, astronomia e também ramas. O aparecimento da imprensa. O vídeo de Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. Surgimento das bibliotecas. Surgimento das bibliotecas. Por paradoxal que pareça, as bibliotecas são anteriores aos livros e até aos manuscritos. Seu nome indica
etimologicamente depósito de livros, um lugar que guarda lugares de difícil acesso para o leitor comum. Trabalho 1. Sim. Foi. Quiz. O surgimento da imprensa de tipos de imóveis associada a John Gutenberg apresentou uma transformação decisiva na história da escrita, da leitura, da circulação. Substituiu imediatamente o manuscrito? Não. Permitiu a padronização de texto para a produção de larga escala e a ampliação do acesso ao conhecimento. Restringiu a produção dos livros à universidade. Manteve a produção artesanal dos livros apenas para materiais utilizados por um suporte, limitou sua difusão da... Não sei dizer. É a B. Adoí, Adoí.